Olá, querido professor, tudo bem? Eu me chamo Tia Raquel e nós iremos ministrar hoje a lição de número 11, que tem como título Coragem para Vencer Leões. E onde é que nós encontramos essa história? Nós encontramos no livro de Daniel, capítulo 6. Bom, o tema, como já foi dito, né? Coragem para Vencer Leões, encontra-se no livro de Daniel, capítulo 6. Nós temos como objetivo da lição que as crianças entendam que a obediência e intimidade com Deus é mais importante do que tudo. E o ponto central dessa lição é a seguinte: quando temos intimidade com Deus, temos coragem e livramento. Olha que aplicação linda hoje para a vida delas, hein? No espaço de louvor, eu sugeri aqui 2 louvores e eu coloquei aqui no roteiro que eu criei junto com alguns PDFs, caso os irmãos desejem, né, os professores desejem adquirir, é só clicar no link que vai ser disponibilizado no vídeo, tá bom? Bom, para o espaço da reflexão, a história de Daniel nos mostra que a fidelidade e confiança em Deus nos dá livramento e nos torna vencedor. Mesmo enfrentando muita inveja, Daniel não deixou a sua fidelidade a Deus, demonstrando em oração num dos momentos mais perigosos da sua vida. Quanta coisa a gente aprende com essa lição de hoje, hein, querido professor? Pois bem, vamos falar aqui da dinâmica das boas atitudes. Obviamente que assim que sua criança entra na sala, você vai fazer o momento da acolhida, vai perguntar se está tudo bem com ela, como foi a semana dela. Se quiser relembrar as lições anteriores, aí você relembra, fala dos personagens, da aplicação pessoal, né, que foi ministrada naquela lição. E aí, a partir do momento em que você inicia sua aula, você pode trabalhar com essa dinâmica, ou se preferir, ao concluir sua aula, você pode utilizar essa dinâmica. Como é que chama essa dinâmica? Essa dinâmica se chama dinâmica das boas atitudes. Porque o nosso personagem, né, o Daniel, ele era uma pessoa, um homem, um jovem de muita atitude. E ele tinha boas atitudes. E aí você vai mostrar as plaquinhas. Esse material aqui eu estou disponibilizando em PDF. Você recorta e cola um palito de picolé ou cola uma madeirinha, o que você tiver em casa para poder segurar. E aí você vai começar a perguntar para as crianças. Crianças, uma criança que tem uma boa atitude, que ela tem boas maneiras, ela costuma responder às pessoas, o papai e a mamãe? Ela costuma gritar com o papai e a mamãe? Aí você vai fazer essas perguntas provocativas, né? E aí elas vão responder. A criança que tem boas maneiras, que sabe o que está fazendo certo, ela costuma falar a verdade ou ela é uma criança mentirosa? Mas aqui a gente está falando que a criança ela fala a verdade, elas vão responder. A criança que tem boas atitudes, ela esconde as coisas, ela fica, né, escondendo sem falar as coisas para as pessoas? Aí a outra é, a criança que tem boas atitudes, ela tem o costume de orar, de conversar com Deus? E aí, vamos seguindo. A criança que tem boas atitudes, ela obedece, ela é obediente? E aí vocês vão fazendo essas perguntas provocativas, né? A criança que tem boas atitudes, ela é uma criança amável? Ela é carinhosa? Vocês acham que elas são assim? A criança que tem boas atitudes, ela costuma fingir, diz que é uma coisa, mas na realidade é outra? Aí você vai explicar lá para a criança esse tipo de má atitude. E ela mente, ela é mentirosa? E aí você pode, né, diante desse exposto da dinâmica, você pode já iniciar o gancho para a história bíblica. Hoje nós vamos falar de um personagem que não tinha atitudes ruins, pelo contrário. Aí você começa a ministrar a história de Daniel. Só que antes disso a gente vai trabalhar a memorização. E a nossa memorização de hoje encontra-se no livro de Salmos, Salmos 23, verso 4. Só a parte A, que fala o seguinte: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. É um versículo bem assim, bem difícil, né, para que as crianças possam compreender. Eu tenho 2 sugestões para a aplicação dele, para a memorização dele. A primeira sugestão são imagens, para que elas possam fazer algumas associações.
Então, ainda que eu ande, aí você pode procurar uma foto de alguém caminhando, ou você pode pegar um pezinho, algo que remeta a caminhadas, né? Ainda que eu ande. E aí você já pode ir explicando e fazendo o gesto. Vamos lá, crianças, repetir comigo. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte. Aí você pode tirar uma foto, procurar pesquisar ou até desenhar uma imagem de um vale. Por um vale escuro, né? Aqui, olha, um vale, gente, escuro como a morte. Aí eu coloquei a foto de um caixão aqui, que acredito que todas elas saibam, né? Que caixão representa morte. Alguém que falece e que precisa ser sepultado. Por um vale escuro como a morte, não temerei, ou seja, não terei medo. Aí você coloca uma imagem assim, que desperte a atenção delas de maneira que elas compreendam que, por exemplo, essa criança aqui, ela não está com medo de se segurar aqui nesse local, que aparentemente parece ser perigoso, certo? E aí, o versículo, que também está disponível nos materiais em PDF, você vai repetir novamente com elas. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. E onde é que nós encontramos esse versículo? Em Salmos 23, verso 4, a parte A. Então, eu tenho essa sugestão, né, que eu já passei para vocês, que seria o versículo com imagens. E nós também temos a sugestão do dadinho. Esse dadinho eu já falei aqui uma vez, estou falando novamente. Esse dadinho, ele é bem interessante porque ele tem algumas ações. Então vamos lá, crianças, vamos memorizar o versículo. Aí você joga o dadinho, aí a parte de cima dele fala o seguinte, ó. Pulando de um pé só, ainda que eu ande pelo vale escuro da morte, não terei medo. E assim sucessivamente, por pelo menos de 3 a 4 vezes, tá bom? E a outra opção seria a opção de louvar com gestos. Então você pode criar um ritmo, você é o professor. Deus, ele te capacita, te dá criatividade. Ainda que eu ande pelo vale escuro da morte, não terei medo. Aí faz o sinal da Bíblia, Salmos 23, 4. Salmos 23, 4. Partindo daí, nós vamos começar a nossa lição bíblica. A lição bíblica de hoje, ela fala de um personagem que ele era muito corajoso. Mas a sua intimidade com Deus, a sua confiança com Deus, fez com que ele conseguisse sair vencedor de um dos momentos mais difíceis da sua vida. E aí eu tenho algumas opções para você contar essa história. Eu peguei uma caixa de uma cafeteira que eu tinha comprado lá para minha casa e desenvolvi um porta-cartolina, um porta-imagens. Aí cortei ela, coloquei durexzinha verde, ó, bem simples, bem rudimentar. E aqui eu posso utilizar isso aqui que eu fiz de cartolina e prender aqui, ó. Aí aqui vai ser o meu porta-visual. Olha só. Esse aqui, ele é muito mais, né, produzido. Mas este aqui foi o que eu tinha em casa e foi o que eu criei. E aí, como foi que eu criei esse cenário? Que você vai começar a falar dos personagens bíblicos, vai começar a contar a história. A história, ela se desenvolve em algumas etapas, né? Nós temos primeiro a parte do palácio, que é onde ele foi escolhido para ser um dos ministros e lá se destacou. Aí vocês começam a contar essa história, tá bom? Aqui eu só utilizei cartolina e papel. Apenas isto. Cartolina e papel. E aí eu fiz esse cenário aqui. Aí na medida que você for contando, eu peguei alguns corações. O coração maior, ele é o rei Dário. E temos os outros corações que representam Davi e os sátrapas, né? E aí você vai contando a história, ministrando a história, explicando dessa primeira situação, a situação do palácio e tal. E aí entra o momento do decreto, né? No momento do decreto, aí eu também trouxe outra opção, que seria uma própria folha mesmo, com o personagem, você mostrando o rei Dário. O decreto era uma lei real que determinava
a proibição de adoração a qualquer outro Deus durante o mês que não fosse o próprio rei. Isso aqui também eu disponibilizo em PDF, para que vocês possam imprimir e mostrar às crianças. Olha só! Aí você já altera um pouco a sua voz. Olha só o que foi feito através da orientação dos invejosos, que não estavam gostando de Davi, de Davi, porque eu falei a lição de Davi, que não estavam gostando da atuação de Daniel no reinado. E aí eles convenceram o rei a criar uma lei. E naquela época a lei era irrevogável, não tinha como cancelar. Se alguém fizesse algo contra a lei, era jogado numa cova cheia de leões famintos e perigosos. E aí você já vai causando aquele clima de suspense com as crianças. E aí tem falando aqui, decreto oficial do rei. Caso tenha desobediência, o culpado será levado à morte. Aí você vai apresentando, entrega para as crianças, as que já sabem ler, porque algumas ainda estão na fase pré-silábica, mas a maioria já consegue ler, né? Inclusive eu coloquei aqui em letra bastão, que é uma letra mais compreensível para as crianças que estão aprendendo a ler. Aqui já é um pouquinho mais difícil por conta da fonte, mas se você perceber dificuldade nelas, aí você lê em voz alta, de maneira que elas possam compreender. E aí você mostra esse decreto. E aí o rei, ele escreveu, né, para algumas províncias, essa proibição, aí você mostra aqui, isso aqui, e enviou algumas cartas. Eu também disponibilizo isso, esses materiais no PDF aí que eu estou mandando. E aí você começa a explicar, né, que Daniel, ele ficou muito preocupado e ao mesmo tempo triste com a situação. E ele foi, aí vamos para a segunda parte do nosso cenário. E ele foi conversar com o Papai do Céu, com Deus em seu quarto. Isso aqui, gente, não tem nada demais. Isso aqui é cartolina. E eu apenas desenhei como se fosse tridimensional. Fiz um quarto em 3D, digamos assim. Aí peguei um pedaço de papel, fiz como se fosse o tapete, né? Para Daniel realizar as orações dele. E as janelas. Então a Bíblia fala o quê? Que ele se ajoelhou e orou a noite inteira. Aí eu trouxe um relógio. Aí vocês vão mostrar, se vocês tiverem em casa um relógio, se tiver alguma coisa que conte o tempo. E Daniel passou ali orando durante 3 vezes ao dia. Aí passou a noite. Aí vocês vão contando no desenrolar da história e mostrando esses elementos. Mostra Daniel ajoelhado. Ou se preferir, utiliza o coração aqui, ó, né? Como personagem dessa parte aqui. Eu também disponibilizei uma janela bem grande, porque ele se direcionava a Jerusalém. Enfim, então você está ali contando a história bíblica e tem elementos que você pode estar utilizando. Só que eles descobriram que Daniel não estava cumprindo o edito, a regra. E aí Daniel foi o quê? Lançado na cova, e ela foi fechada por uma noite. E aí vocês explicam, isso aqui também, ó, cartolina, lápis de cor, de piloto, e aqui, ó, os leõezinhos, ó. E aí, a tua história tá pronta, os teus cenários também, tem esse anjinho aqui que eu também estou disponibilizando, que Deus manda um anjo para calar as bocas dos leões, e tá aí a tua história sendo ministrada, o coração das crianças sendo aquecido. E no momento da aplicação, você vai poder utilizar esse recurso aqui, que é um leão. E aí você vai dizer, né, que Deus, ele enviou um anjo para que os leões ficassem quietinhos e salvou a vida de Daniel. Então, quais são algumas atitudes quando a gente confia em Deus? Aí eu disponibilizei isso aqui, que você pode colar. E você vai girando o leão. Na medida que você vai tirando, aí você vai girando aqui. Ele tá preso aqui. Peraí, pronto. Você vai girando, aí você vai puxando. Daniel confiou em Deus. Daniel permaneceu fiel. Daniel, ele tinha coragem. Então, na medida que você vai virando, aí você vai falando para as crianças, relembrando toda a aplicação pessoal que a história retrata para a vida delas.
Daniel, ele continuou orando, mesmo no momento mais difícil, de muito perigo, ele não desistiu de conversar com Deus. Daniel, ele manteve a sua fé. Daniel, ele foi o quê? Obediente, ele confiou em Deus. E assim você conclui a sua história bíblica com essa aplicação. E no final, se você quiser, eu também estou disponibilizando. Você pode pegar 2 papelões para ficar durinho e realizar um momento de fotos com as crianças. Então você vai colocar o rostinho delas aqui, você vai cortar. E aqui tem falando, ó, eu faço o que é certo. Esse nome aqui você pode escrever um outro com papel e colar. Aí tem o nome da criança. Ela vai segurar aqui, você vai tirar foto e vai registrar que ela entendeu que neste domingo ela conheceu a história de um personagem que fez o que era certo, porque ele confiou no Senhor Jesus, no Senhor Deus. Então eu quero agradecer, né, mais uma vez, para você que ainda não está inscrito, não tem inscrição na nossa página, faça sua inscrição, ative o sininho das notificações e aproveite tudo que está sendo transmitido com muito amor e muito carinho para vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e até a próxima. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.